Vou falar da imigração alemã nessa aula, tá? Vou falar bastante sobre ela, quem eles eram, por que vieram, né? E para que vieram e o quanto eles contribuíram, ok? E também vou falar de outros imigrantes, porque não foram apenas os alemães que ajudaram na construção de Petrópolis, nós tivemos imigrantes de outras nacionalidades e vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente ou se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$ 45,00 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material. Ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof.joanafernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então para a nossa aula. Como eu gosto de fazer todo início de aula, a gente faz uma pequena recapitulação, né? Pegamos Petrópolis, lá na época que não era muito explorada a região, porque era na montanha, porque tinha muito difícil acesso, não é isso? Falamos dessa região durante o início ali da exploração por conta da construção do Caminho Novo, falamos do surgimento das fazendas, falamos de Dom Pedro I, o quanto ele gostou dessa região, quanto ele se apaixonou por essa região, e aí passou a frequentar a fazenda do Padre Correia. Falamos sobre quando Dom Pedro I comprou a fazenda do Córrego Seco, onde ele iria construir o seu palácio de verão. Falamos sobre quando Dom Pedro I teve esse plano frustrado, porque precisou retornar para Portugal. Falamos de Dom Pedro II, quando ele fica com essas terras, mas ele ainda é uma criança e ele não tem, né, muito o que fazer ali, e essas terras passam a ser arrendadas. Falamos do mordomo real, né, o Paulo Barbosa, juntamente com o Major Kuller, fazer um projeto de desenvolvimento dessa região. Esse projeto falava sobre a captação de mão de obra livre, que seria a mão de obra de imigrantes, a captação de recursos privados através do lançamento de ações na Bolsa de Valores, que foi o que o Major Kuller fez. Ele era um engenheiro, ele era um militar, ele tinha toda uma estratégia para Petrópolis. Falamos de como esses imigrantes chegam, constroem um povoado, esse povoado se torna um curato, de um curato vira uma paróquia, de uma paróquia vira uma cidade, né, pertencente ali a um município, tá? Falamos de tudo isso nas nossas últimas aulas, claro que com muito mais detalhes, tá bom? Agora a gente vai falar desses imigrantes, quem eram esses alemães, né? Primeiramente os alemães e depois das outras nacionalidades que vieram para Petrópolis e ajudaram a desenvolver a região, tá? A imigração alemã, ela não foi a única, mas com certeza ela foi a principal, tá? Foi a principal onda migratória para Petrópolis, foi a dos alemães. É uma cidade que tem muitas características da Alemanha por conta desse alto fluxo de imigrantes alemães. Vamos entender quem eles eram, tá? Por que eles vieram para o Brasil? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Eles viviam lá na Europa, que era, vamos dizer assim, o centro do mundo naquele período, que vai fazer o cara sair lá da Europa,
tá? E vir para a América, para uma terra desconhecida, uma língua diferente, um clima muito diferente, para tentar, né, construir uma vida aqui. Olha, gente, a Alemanha, o país, a Alemanha não existia nessa época, porque eu estou falando ali século XIX, 1840 a 1860, mais ou menos, eu estou falando desse período, tá? Não existia a Alemanha, tá? O que existiam eram vários reinos e ducados germânicos, compartilhavam a mesma língua, a mesma cultura, porém eram independentes, eles não se uniram em prol da construção de um país, tá? Não existia um país, existiam reinos e ducados, todos de língua germânica, prussiana, tá? Que eram muito próximas na língua, na cultura, nos costumes, tá? E nesse período aí, 1840, nós estamos um pouco depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, as pessoas esquecem, né, que enquanto o Brasil estava aqui nesse processo de desenvolvimento, de império, de independência, a Europa estava vivendo vamos dizer assim, as consequências da Revolução Francesa que aconteceu no final do século XVIII, 1789. A Europa estava vivendo ainda as consequências da Revolução Francesa e da expansão napoleônica, tá? Que vai interferir também na história do nosso país diretamente. Então, era um pós-Revolução Francesa, a Europa estava muito bagunçada, porque Napoleão conquistou um monte de reinos, um monte de lugares. Depois, Napoleão foi perdendo tudo. E aí, esse pessoal que passou um trem por ele, chamado Napoleão Bonaparte, vamos dizer assim, eles tiveram que se reorganizar. Então, a Europa, nesse período, foi um período de muito conflito na Europa, tá? Um período de reconstrução, um período também em que a Alemanha, essa Alemanha que eu tô falando, que eram vários reinos e ducados, estava tentando ver uma forma de se unificar, aí alguns queriam que unisse, outros não queriam que unisse, e nisso houveram guerras, houveram conflitos, tá? Nisso, como o foco estava nas guerras, nos conflitos, na organização, a política estava confusa, aí uma reorganização social, começou também, é claro, menos oportunidades, uma série de escassez, né, pobreza. Então, os aldeões mais pobres nessa região começaram a ficar desprovidos de terra, desprovidos de sustento. E aí qual era a alternativa que essas pessoas viam, tá? Elas olhavam para a América e recebiam uma proposta de que ali elas poderiam ter sua terra, de que ali elas poderiam chegar num lugar que ainda estava sendo desenvolvido e ali elas poderiam construir um patrimônio, construir uma história ali, né, enriquecer. O sonho da riqueza, né, o sonho americano, não é só atual dos Estados Unidos da América, lá na América do Norte. Esse sonho americano surge ainda ali no século XIX, esse desejo de migrar para a América e de enriquecer e se tornar parte de uma elite em formação aqui na América, tá? Então essas pessoas, elas compram essa proposta, elas tentam vir, não só para a América do Sul, não somente para o Brasil, mas houveram migrações para a Oceania, para a Ásia, para outras regiões, tá? Vamos falar da migração alemã. Quem são eles que vêm para o Brasil, tá? Primeiro você tem que saber que a maioria desses imigrantes eram católicos, tá? Porque a Alemanha tinha muitos protestantes, tinha, mas os alemães que vêm para o Brasil e para Petrópolis são católicos na sua maioria. Tinha protestante? Tinha, mas a maioria era católico, tá? Eles vieram de aldeias localizadas nos bispados de Treves e Mogúncia, tá? Eram 2 bispados ali, da onde mais saíram imigrantes alemães. Na renância de Westfália, que isso aqui é como se fosse um estado hoje, tá? Então, esses 2 bispados ficavam dentro dessa renância, a renância de Westfália, tá? Então, dali é que vieram mais alemães para Petrópolis. Professor, isso é pedido em prova? Tá? Então, guarda esses nomes, Treves, Mogúncia, renância de Westfália, tá? Não sei nem se essa é a pronúncia, gente, mas guarda assim que ajuda, tá? O Kuller, que lembra que o Kuller era prussiano, a gente falou sobre ele era da Prússia, ele veio para trabalhar no exército brasileiro, ele planejou uma colônia agrícola em Petrópolis, tá? Então, o que ele tinha planejado que eu falei para vocês? Vamos lá, ele planejou que esses alemães iriam receber terras para plantar e desenvolver, né?
e em troca eles iriam fazer serviços públicos de construção de ruas, estradas, pontes, prédios públicos, né? Escolas, iriam desenvolver a região. Só que o Köhler, quando fez o projeto, ele não levou em consideração a geologia do terreno, ou seja, que o terreno não era propício para a produção agrícola, tá? Petrópolis não tem um terreno muito propício para isso, tá? Então, por isso fracassou. A agricultura mesmo não se tornou forte, tá? Em Petrópolis. Foi uma certa frustração para esses imigrantes. Eles vieram esperando, né, ter terras para plantar, só que não deu muito certo, tá? Essas plantações, eles vão ter que criar alternativas para o seu sustento. O que os colonos alemães fizeram em Petrópolis? Olha, eles abriram estradas, derrubaram matas para a construção de residências, semearam suas hortas para consumo e foram utilizados nas obras públicas também, tá? Retificação de rios, drenagem, lodaçais, construindo os prédios da povoação, tá? Então eles praticamente construíram Petrópolis, tá? Eles agiram diretamente na construção de Petrópolis. Talvez por isso Petrópolis lembre né, a Alemanha, porque é o mesmo estilo de construção, a mão de obra é muito próxima, né, do que foi utilizado na construção dos reinos e ducados da Alemanha. Para tornar mais fácil, vou botar aqui maior para a gente ler, para tornar mais fácil a adaptação dos colonos alemães à nova terra, Köhler nomeou os quarteirões de Petrópolis com o nome de suas regiões de origem, como Mosela, Palatinato, Renânia, né? Nassau, Bergen, né? E aí por aí vai, ó, Igerlein, quem sabe alemão, desculpa, tá, gente? Eu tenho amigas que falam alemão, né? Se elas virem, elas vão ficar horrorizadas. Mas é a pronúncia, tá? Cimeria, Castellânia, Westfália, tá? Então, vários quarteirões ali de Petrópolis ganharam nomes dos locais de origem, que só facilitaria a adaptação deles à região, tá? Agora, professora, quando eles chegaram, vamos falar um pouquinho sobre essas levas de imigrantes? Foram 3 levas, tá? Houveram 3 levas de imigração alemã, deixa eu botar aqui menor para você visualizar. 3 levas de imigração alemã em Petrópolis, tá? Vamos para a primeira leva? Ó, a primeira leva, né, o primeiro grupo que chegou foi uma coisa meio inusitada. Preste atenção, em 1837, o que o Köhler está fazendo em 1837? Em 1837, o Köhler está construindo a Estrada Normal da Estrela, que o Paulo Barbosa havia pedido para ele projetar e fazer. O que seria essa estrada? Para viabilizar o transporte por meio de carruagens entre Petrópolis e Rio de Janeiro. O Caminho Novo não dava para fazer isso, o Caminho Novo só dava para andar de burro, né, ou de cavalo. Nessa estrada real, nessa estrada normal da Estrela, né, que foi assim chamada, você poderia fazer, né, essa transposição usando carruagens, o que tornava o transporte mais confortável, mais rápido, tá bom? O Köhler estava construindo isso aí foi antes do projeto do Palácio de Petrópolis, tá? Foi antes. Porque o Palácio de Petrópolis, você viu que foi um projeto lá de 1843, onde ele foi implementado. Então, a gente está falando aí de 6 anos antes. O Köhler está lá. E aí, o que aconteceu? No Rio de Janeiro, aportou um navio. Qual é o nome desse navio? Justine. Esse navio tinha 238 imigrantes alemães em viagem para onde? Para a Austrália. O destino não era o Brasil, eles estavam indo para a Austrália, para a Oceania, tá? O objetivo deles era ir para a Austrália. No caminho, eles pararam, deram uma parada, né, no Rio de Janeiro. Porém, devido aos maus tratos sofridos a bordo, eles resolveram não seguir viagem, permanecendo no Rio de Janeiro, tá? E para que eles conseguissem permanecer, o Major Köhler foi o cara que foi lá e interferiu, tá? Então, houve um conflito ali no porto, porque esses imigrantes não queriam retornar, não queriam ir para a Austrália, não queriam continuar naquele navio. O capitão do navio não podia deixar que eles permanecessem no Rio, porque isso seria um prejuízo para ele teria que dar conta lá na Austrália desses imigrantes que eles foram pagos para levar, né? E aí
O Major Cooler vai lá e negocia com o capitão, paga lá um dinheirinho, uma indenização para esse capitão, tá? E aí esses imigrantes ficam no Rio de Janeiro. E aí o que o Cooler faz? Leva eles lá para Petrópolis para poder trabalhar na construção dessa estrada. Então, ao invés de ir para Petrópolis, eles permanecem. Então, foi o primeiro grupo de alemães a chegar à cidade de Petrópolis, tá? Eles não viriam para Petrópolis, eles viriam para a Austrália. Eles iriam para a Austrália, porém, por conta dos maus tratos, eles resolvem permanecer aqui no Rio de Janeiro e o Cooler vai lá, interfere e leva, porque o Cooler, é claro, falava a mesma língua, né? Era prussiano, então ele tinha essa, vamos dizer assim, essa facilidade em se comunicar com esses imigrantes, tá? Segunda leva vai acontecer depois do projeto lançado, o projeto do Palácio Imperial, né? Da construção do palácio e da vila, tá? Ele foi planejado para o trabalho em obras na província. Na verdade, gente, quem planejou foram os presidentes da província do Rio de Janeiro. A ideia era trazer esses imigrantes para trabalhar no Rio de Janeiro, para trabalhar na construção da província aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas o Cooler, mais uma vez o Cooler, né, vai lá e ó, tchu no ouvido deles e convence eles a irem para Petrópolis. Então eles vêm para trabalhar no Rio, desistem e vão para Petrópolis, tá? Eram 600 casais de colonos alemães, tá? Contratados em 1844. E uma situação interessante, todos eles eram artífices. Artífices trabalhavam manualmente, tá? Na construção de, por exemplo, pontes, né? Artesãos, tá? Com experiência, sabiam fazer trabalho, construir coisas com as mãos, tá? Então, trabalhavam com madeira, trabalhavam com vários materiais na construção, tá? De pontes, de ruas, desde os objetos menores aos maiores, tá? Então eles vão para Petrópolis por interferência do Cooler mais uma vez, né? Dando um balão aí nos presidentes de província que haviam atraído eles para trabalhar no Rio de Janeiro. E por fim, né? Chegaram 13 navios que deixaram Dunkerque, tá? Trazendo 2.338 imigrantes. Nesse caso, o objetivo era Petrópolis, vieram para ir para Petrópolis, finalmente, né? Durante a viagem, muitos morreram, tá? Muitos morreram pelas condições da viagem. Na subida da serra, muitas crianças não resistiram, morreram durante a viagem. Houveram vários sepultamentos no caminho até que se chegasse a Petrópolis, tá? Então, houveram essas 3 grandes levas de imigrantes alemães para Petrópolis. A primeira em 1837, guarda essa data, tá? O objetivo era a Austrália. A segunda, vinham trabalhar no Rio de Janeiro, mas o Cooler foi lá, deu um balão e levou para Petrópolis. Eram mais de 600 casais, e tinha ali, né? Eles eram artífices e artesãos, então foram muito preciosos na construção da cidade de Petrópolis. E, por fim, um navio que veio de Dunkerque, né, com 2.338 imigrantes, muitos morreram no caminho, mas uma boa leva conseguiu chegar a Petrópolis e se estabelecer lá, tá bom? Professor, e os outros imigrantes? Vamos falar deles rapidinho para a gente não perder viagem, tá? Os outros imigrantes não houveram apenas os alemães, tá? Vamos falar então um pouquinho dos outros. Nós tivemos os imigrantes portugueses, tá? Principalmente açorianos, da região lá de Açores, né, da ilha de Açores, guarda isso, tá? Alguns antes mesmo dos alemães vieram para trabalhar na construção da estrada da Serra da Estrela, que é aquela estrada que eu já tenho falado sobre ela, em pedras de cantaria e comércio. Também desenvolveram o comércio na região, tá? Surgiram em torno da cidade comunidades portuguesas de floricultores, tá? Então, se perguntar a quais atividades econômicas, principalmente os imigrantes portugueses se dedicaram, ao comércio e à floricultura, né? Sobretudo a floricultura. Os franceses, eles não vieram juntos, tá? Não veio assim, veio uma leva de franceses, veio um grupo de imigrantes franceses, não. Eles foram vindo aos poucos, veio um, veio outro, foi, né? Foi pulando, foi aparecendo em Petrópolis, tá? Eles se dedicaram à alimentação, né? Então a gente vai ter muito da culinária francesa em Petrópolis. Eles se dedicaram à educação, né? A educação francesa, nessa época, era tipo elite, tá? Você estudar numa escola francesa, ter uma tutora francesa, falar francês, era chique demais, tá? Eles eram vistos como um berço cultural na Europa. Jardinagem,
confecção de peças de serralheria, tá? Então guarda que os franceses se dedicaram à alimentação, educação, jardinagem, confecção de peças de serralheria, tá bom? Então eram basicamente essas atividades que os franceses se destacaram em Petrópolis. Também tivemos italianos, tá? Trabalharam na Companhia Petropolitana de Tecidos, tá? Formando uma comunidade com vida própria, tá? Onde eles fomentavam a sua cultura ali, né? Tentavam manter as suas tradições, quase independente da cidade, era como se eles não pertencessem, né? Eles tinham um grupo próprio. Aos poucos foram se aproximando dos outros grupos e atuaram também, ó, panificação e distribuição de jornais, né? Panificação é uma coisa, né? Você pensa em italiano, você pensa em massa, pão, né? Pizza, essas coisas, né? Então, é uma marca mesmo dos italianos na cidade de Petrópolis. Os ingleses, tá? Se dedicaram à hotelaria e aos transportes, ao desenvolvimento dos hotéis, muitos hotéis ingleses na região, e aos transportes, tá? A veiculação aí dentro da cidade. Além deles, nós tivemos imigrantes suíços, belgas, libaneses, tá? Então, esses foram essas foram a composição da imigração em Petrópolis. Alemães, principalmente, porém tivemos, vamos lá, vamos elencar comigo, portugueses, franceses, italianos, ingleses, suíços, belgas e libaneses, tá? Então tá falando aí de 7, né? Dá pra ver aqui, gente, ó. Eita, meu Deus, deixa eu tentar. Ah, tá aqui, ó. Estamos falando aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra você, ó. 7, né? 7 povos aí que migraram para Petrópolis, né? Em parte, claro, e ajudaram a desenvolver a região, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui sobre a imigração de Petrópolis. Dá uma olhada com carinho nesse tópico, faça suas anotações, porque isso é um tópico muito provável na prova, tá bom? Muito provável mesmo, ok? Ó, um beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.